Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Efésios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós vimos esses 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, um ensinamento sobre tudo o que Cristo Jesus conquistou para nós, tudo que nós somos e temos por estarmos em Cristo Jesus. E agora, nesses capítulos 4, 5 e 6, nós vamos aprender como colocar em prática tudo isso que Cristo já conquistou para nós. Nós vimos ontem, nós precisamos aprender a viver a partir de Cristo. Nós fomos colocados em um local que não é simplesmente um local geográfico, físico, mas é uma pessoa que é Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a viver a partir dessa unidade, desse relacionamento com Cristo Jesus. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo inicia, o primeiro versículo, ele já diz assim, como prisioneiro no Senhor eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, eu fiz um resumo de tudo que vocês são e tudo que vocês têm por estarem em Cristo. Em Cristo Jesus, vocês podem viver de uma forma extraordinária e eu rogo, eu peço que vocês vivam assim, de maneira digna, de maneira coerente, de maneira alinhada com a vocação, com o chamado que vocês receberam. Porque vocês foram chamados para serem santos, para serem imagem e semelhança de Cristo Jesus. E vocês já receberam a capacitação que vocês precisam para isso. Então eu rogo que vocês de fato vivam dessa maneira. E aí ele continua e vai dizendo que nós devemos ser humildes, dóceis, devemos fazer todo o esforço para vivermos o vínculo da paz, para vivermos como irmãos em Cristo. Aí ele vai explicar ali que Deus derramou chamados específicos dentro da igreja para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com um propósito. O propósito é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja, para que todos nós cheguemos à maturidade, ou seja, chega de vivermos como crianças em Cristo. O Senhor nos chamou para a maturidade e os chamados específicos dentro da igreja, como apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, é para a edificação da igreja. Não é para nós mesmos. O chamado não é para nós, o chamado é para a edificação do corpo. E é interessante porque no versículo 16 ele fala: quando cada parte realiza a sua função, todo o corpo vai ser edificado. Toda a igreja será edificada. E aí, do versículo 17 em diante, é esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Do versículo 17 até o 24, ele vai explicar como nós podemos nos tornar colaboradores de Deus na prática, para que a vida de Cristo flua através de nós e nós não vivamos mais como a vida dos não regenerados. Pelo contrário, que nós assumamos a responsabilidade de filhos de Deus e vivamos como filhos de Deus. Então, do versículo 17 em diante está escrito assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amados, veja que texto extraordinário. Aqui fica bem claro, a palavra de Deus nos deixa bem claro como que nós podemos de fato manifestar a vida de Cristo Jesus que foi depositada em nós. Como que nós podemos ser luz nesse mundo de trevas. Nós já vimos lá no capítulo 2 que a natureza caída, ela está morta, ela não tem entendimento de Deus. E ali no capítulo 2 nós vimos o apóstolo Paulo dizendo: vocês foram assim no tempo passado, mas agora vocês foram regenerados, agora vocês depositaram a confiança de vocês em Cristo Jesus, então vocês receberam uma nova vida, uma nova forma de se viver, um novo modelo de vida. E aqui esse texto nos deixa claro como que nós vamos colocar em prática essa vida que nós recebemos. Não vivam mais como os gentios, como os incrédulos. Eles vivem como? Na inutilidade dos seus pensamentos. Essa palavra inutilidade no original grego significa aquilo que é destituído de verdade, o que é perversidade, depravação, fragilidade, falta de vigor e força. Ou seja, como que os incrédulos vivem? A partir de estruturas mentais, de crenças, de pensamentos, de forma de se argumentar, de viver, que é uma forma destituída de verdade, é perversa, é depravada, é frágil, não tem força. É assim que os incrédulos vivem. É uma forma de se viver totalmente terrena, natural. Por quê? Porque eles estão debaixo de uma ignorância, eles não conhecem a vida que há em Cristo Jesus. A vida que nós recebemos por estarmos em Cristo Jesus. E um dia nós fomos assim. Nós já vimos isso lá no capítulo 2. Mas agora, amados, que nós nascemos de novo, que nós fomos regenerados em Cristo Jesus, nós precisamos o quê? Viver de acordo com a nova vida. E aí a palavra nos explica como. E diz assim, ó: vocês ouviram falar de Cristo e vocês foram ensinados nele. Vocês foram ensinados em Cristo. Qual o ensino que vocês receberam de Cristo? Que quanto à antiga maneira de viver, ou seja, quanto à maneira de viver dos incrédulos, porque vocês já foram assim, vocês devem despir-se dessa maneira de viver do velho homem. Por quê? Porque essa maneira se corrompe por desejos enganosos. E vocês devem ser renovados na maneira de pensar e revestir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A verdade é Cristo Jesus. Amados, aqui fica bem claro um papel nosso, a responsabilidade, eu mencionei ontem. Tudo que nós recebemos em Cristo, a graça maravilhosa que nós recebemos em Cristo Jesus e por estarmos em Cristo Jesus, não nos isenta da responsabilidade de assumirmos pela fé a vida de filhos de Deus. E como que nós assumimos? Aqui fica bem claro, abandonando o estilo de vida passado e assumindo um novo estilo. E como que isso acontece? Através da renovação da nossa mente, a serem renovados no modo de pensar, está escrito ali no versículo 23. Amados, as estruturas mentais, a forma de pensar comanda toda a nossa vida. Primeiro nós pensamos para depois falarmos e agirmos. Tudo aquilo que nós fazemos provém de crenças, de forma de pensar, como nós entendemos as coisas. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos abandonar a antiga maneira de viver e sermos renovados no modo de pensar, ou seja, a antiga maneira de viver, nós vimos aqui no versículo 17, os pensamentos da antiga maneira de viver
daqueles que não foram regenerados, assim como nós fomos um dia, é uma forma inútil de se pensar. Os incrédulos, a palavra diz, vivem na inutilidade dos seus pensamentos. São pensamentos que estão destituídos da verdade, são pensamentos que são perversos, que são frágeis, que não têm força em Deus. Por quê? Porque eles estão corrompidos pelo pecado. E nós precisamos fazer o quê? Abandonar. Veja que é algo que nós nos tornamos participantes. Não é algo que nós ficamos sentados olhando acontecer, é algo que nós nos tornamos participantes. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. É nós que precisamos arrancar as vestes do velho homem. Quais são essas vestes? Essas formas de se pensar, porque as formas de se pensar conduzem a nossa vida, amados. Determinarão as nossas escolhas, determinarão as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações. E o Senhor deseja que nossos pensamentos, a nossa forma de pensar esteja completamente alinhada com a forma de pensar de Cristo Jesus. Para que então a gente viva manifestando a vida que nós recebemos. Amados, tudo já foi conquistado para nós em Cristo Jesus. E nós nos tornamos participantes de tudo isso pela fé, mas a fé não é algo teórico, não é algo apenas da boca para fora. A fé é uma vida intencional, crendo na palavra de Deus, assumindo a vida de Cristo, deixando o Espírito Santo renovar a nossa mente, nos mostrar, ei filho, ei filha, essa forma de pensar é errada, está debaixo da sabedoria do mundo, joga ela fora, começa a pensar como eu penso. Amados, isso em todas as áreas da nossa vida, sobre família, sobre casamento, sobre finanças, sobre trabalho, tudo. O Senhor tem uma forma específica de se pensar sobre todas as coisas. E Ele deseja que nós deixemos Ele renovar a nossa mente. E como que nós vamos tendo a nossa mente renovada à medida que nós vamos nos expondo à forma que Deus pensa? E como que nós vamos conhecer a forma que Deus pensa? Nos relacionando com Ele por meio da sua palavra e por meio da oração. Não existe uma vida sem a palavra de Deus. Existem pessoas que dizem, mas eu oro. Orar sem o conhecimento da palavra de Deus se torna tolice, porque nós precisamos orar pautado na verdade de Deus. A palavra diz assim, lá em João capítulo 15, Jesus dizendo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será dado. Por quê? Porque o nosso pensamento estará alinhado com o pensamento de Deus. Por que muitas vezes nós vemos as nossas orações, são orações que não são respondidas? Porque não são orações alinhadas com a palavra. Assim como não existe uma vida só de estudo da palavra, esquecendo da oração, esquecendo do momento em que Deus ministra o nosso coração, porque a oração não é só nós falarmos, a oração é um tempo, um diálogo com Deus, é nós falarmos e também recebermos. Amados, quando nós estamos orando, é legal nós tirarmos um tempo da nossa oração para nos aquietarmos, para recebermos do Espírito. O Espírito habita em nosso espírito e deseja o quê? Se comunicar conosco. Eu sempre falo, o Espírito Santo ele não é mudo, ele fala e ele quer falar conosco. E quando nós vamos sendo cheios da palavra de Deus, quando nós vamos sendo cheios da verdade de Deus, essas verdades vão inundando a nossa mente, o nosso coração. O Espírito Santo vai trazendo essas verdades
e vai aprofundando essas verdades em nós, enraizando essas verdades em nós. Para quê? Para que a nossa forma de pensar seja renovada, seja trocada, seja mudada. A forma de pensar da antiga natureza vai indo embora e vai se estabelecendo a forma de pensar de Cristo. E nisso nós somos colaboradores de Deus, amados. Nós não podemos ficar de forma apática, porque temos visto muitas e muitas vezes uma igreja tão apática, tão letárgica. Amados, nós fomos chamados para um intenso e profundo relacionamento com Deus. Não é simplesmente nos cultos, ou então ouvirmos uma mensagem. Não, amados, é um intenso e profundo relacionamento com Deus. Lendo a palavra, orando, deixando essas verdades se enraizarem em nós. Para quê? Para que nós possamos nos despir da velha forma de viver, da velha forma de pensar e nos revestir do novo homem criado à imagem e semelhança de Deus, deixando o Senhor renovar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Cristo Jesus tem formas de pensar sobre todos os assuntos e nós precisamos deixar Ele nos mostrar como Ele pensa. E nós vamos deixando, nos rendendo, amados, nos rendendo para receber essa palavra, para receber tudo que Deus tem para nós, principalmente nessa geração, nesse tempo, nesse mundo que nós temos vivido, um mundo tão corrido, em que as pessoas não têm tempo para nada. Amados, nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus. É necessário, amados. É necessário nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus, porque a partir dessa vida, desse relacionamento, é a partir dessa renovação de mente que nós vamos vivendo de fato a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Se nós tentarmos viver de uma maneira igual o mundo tem vivido, enlouquecido, amados, nós não vamos viver tudo que Cristo conquistou para nós. E aí todas as verdades que nós vimos nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios não vão se manifestar na nossa vida. E aí nós vamos começar a questionar por quê? Por que eu não consigo vencer tentações? Ou então, por que eu enfrento tribulações e não consigo passar por essas tribulações? Mas Jesus não nos disse que nós não iríamos passar por tribulações, pelo contrário. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não precisamos nos abater por causa das tribulações, das provações. E quando nós estudamos a palavra, lá em Romanos capítulo 5, Tiago capítulo 1, nós aprendemos que as tribulações, as provações têm um papel importante na nossa vida. É passando pelas tribulações, pelas provações, que nós vamos nos tornando maduros, vamos crescendo, vamos tendo o nosso caráter aprovado. Agora, se nós não conhecemos a palavra, na primeira tribulação, na primeira provação, nós começamos a murmurar, a reclamar, a questionar Deus. Amados, nós precisamos nos despir da velha maneira de viver e nos revestir da nova maneira de viver. Uma maneira que tenha a mente alinhada com a mente de Cristo, com a mente de Deus. E não tem como nós termos essa mente alinhada se nós não mergulharmos no conhecimento de Cristo Jesus para saber como Ele pensa. E isso nós temos através da palavra. E crendo que o que a palavra diz é a verdade. Mas nós já vimos que nós recebemos tudo em Cristo Jesus. Isso inclui capacitação. O Senhor já nos capacitou para levarmos uma vida que glorifique ao Senhor. Mas nós precisamos aprender a viver essa vida. Uma das coisas que é muito importante na nossa vida cristã e que é muito negligenciada é a meditação da palavra. A meditação da palavra não é a meditação que o mundo ensina, que as filosofias do mundo ensinam. Uma meditação em que você fica ali e tem que parar de pensar em algo. Você tem que deixar a tua mente sem nada.
para assumir ali um êxtase. Não, a meditação que a palavra nos ensina é uma meditação na palavra. É ficar pensando e não só pensando. Quando nós vamos para o original dessa palavra no hebraico sobre meditar, é ficar ali falando baixinho sobre a palavra. Sabe, conversando com você mesmo sobre a palavra de Deus. Amados, quando nós lemos, por exemplo, nós sempre encorajamos os nossos irmãos a realizarem a leitura do dia. Nós temos um capítulo ao dia, no caso hoje o capítulo 4 da carta aos Efésios. Aí nós podemos passar o nosso dia meditando, falando a respeito dessa palavra. Ali, pensa no que você leu, fala com Deus sobre isso. Mas nós precisamos criar esse hábito. Eu quero ler um texto, não tinha programado isso daqui, mas o Senhor me lembrou agora. Deixa eu ler com vocês um texto, vou abrir aqui na minha Bíblia, em Josué, lá em Josué, no capítulo 1, deixa eu ler com vocês aqui, meus amados. Eu vou ler ali do versículo 6 em diante, de Josué, capítulo 1. Está escrito assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amados, aqui foi o encorajamento de Deus para Josué. Josué assumiu o lugar, a posição de Moisés como o libertador do povo, ia conduzir o povo pela terra prometida. E aqui fala sobre a lei de Moisés. Eles estavam vivendo debaixo da antiga aliança. Nós estamos vivendo debaixo da nova aliança. Então, a lei de Deus aqui para nós hoje não é simplesmente a lei de Moisés, é a lei do Espírito, é a palavra de Deus que precisa habitar ricamente em nós, precisa estar em nosso coração. E aí veja que o encorajamento de Deus, o mandamento de Deus ali para Josué, seja forte, seja corajoso, e ali no versículo 8, não deixe de falar as palavras, aqui nós podemos colocar deste livro da lei, a Bíblia, a palavra de Deus completa para nós. Então não deixe de falar as palavras de Deus e de meditar nelas dia e noite. E daí no final desse versículo diz: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amados, a palavra de Deus, ela quer criar raízes em nós. Porque à medida que nós vamos lendo e falando dessa palavra e meditando nessa palavra, conversando com o Espírito Santo dessa palavra, o Senhor mesmo vai o quê? Renovando a nossa maneira de pensar. E quando a nossa maneira de pensar vai sendo renovada, alinhada com a maneira de pensar de Cristo, nós vamos nos revestindo do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E aí nós vamos manifestando a vida de Cristo que já foi depositada em nós. Mas existe o nosso papel de colaboração. Eu sempre falo com os irmãos, nós somos colaboradores de Deus, cooperadores de Deus. Tudo já foi feito em Cristo Jesus, mas nós acessamos tudo isso pela fé. E a fé não é algo estático, não é nós ficarmos olhando ou apenas falando da boca para fora. A fé é algo que nos impulsiona, que nos leva a viver uma vida diferente, que nos impulsiona para um relacionamento com Deus, que nos impulsiona a aceitar os pensamentos de Deus, a aceitar quando o Espírito Santo nos diz: ei, filho, filha, essa forma de pensar é errada, está condizente com a sabedoria do mundo, deixa eu arrancar isso fora e enraizar em você a minha forma de pensar,
a forma que eu penso. Amados, que eu e você nós possamos assumir esse jeito de se viver. Quando nós vemos aqui a continuidade do capítulo 4, do versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo vai falando: portanto, deixem de mentir, falem a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque um modelo de vida do mundo é a mentira. Uma mentirinha, não tem problema. Não, mas nós aqui no reino de Deus, nós vamos falar sempre a verdade e somente a verdade. Continua ali, quando vocês ficarem irados, não pequem, mas apaziguem a sua ira. Uma das formas de viver, uma das formas de... São estruturas mentais, amados. Vocês conseguem entender que forma de se viver é porque é uma estrutura mental enraizada, uma forma de crer, de pensar, que está enraizada na pessoa e ela vive assim? Então a mentira já se tornou algo normal, pecar por causa da ira já se tornou algo normal, as pessoas se tornam violentas, falam coisas que não deviam por causa da ira. Aqui vem no versículo 27, falando assim, não deem lugar ao diabo, exatamente porque quando nós nos iramos e deixamos a ira tomar conta de nós, nós vamos dando lugar ao diabo. Ou seja, amados, é uma vida de cooperação com Deus, para que o Espírito dele de fato se manifeste em nós e através de nós. E nós precisamos assumir essa responsabilidade de sermos colaboradores de Deus, para que a vida que Cristo Jesus conquistou para nós se manifeste. Porque nós fomos chamados para ser luz nesse mundo. Mas é um privilégio nós sermos filhos de Deus. É um privilégio nós sermos os representantes de Cristo para que o mundo conheça Cristo e se renda a Cristo. Se nós de fato vivêssemos assim, como igreja, se nós de fato colocássemos em prática a palavra de Deus, eu acredito que muitas vidas seriam salvas sem uma palavra nossa, apenas com o nosso modelo de se viver. As pessoas olhariam para nós e elas desejariam esse Cristo que nós temos. Elas ficariam impactadas. Por quê? Porque seria a manifestação da vida de Cristo. E quando a vida de Cristo se manifesta, impacta o mundo. Amados, que eu e você, nós deixemos esse modelo de vida do mundo, que é completamente destituído de verdade, é perverso, é depravado, é frágil, não tem força, não tem vigor em Deus. E que nós possamos assumir esse modelo de vida do reino de Deus, como filhos de Deus, assumindo a responsabilidade de filhos de Deus, assumindo esse papel de colaboradores de Deus, nos relacionando com Deus, crendo nas verdades, deixando o Senhor renovar a nossa mente. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua verdade, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos é que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e do nosso coração e nós consigamos perceber o quanto é importante nós nos rendermos a Ti, num relacionamento com a Tua verdade, com a Tua palavra. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós nos rendamos a uma vida de completa rendição ao Senhor, não contendendo contigo, não discutindo contigo, mas deixando o Senhor renovar a nossa maneira de pensar, reconhecendo todas as áreas que temos pensado como o mundo pensa e abandonando tudo isso e assumindo a forma de pensar do reino, a forma de pensar de Cristo. Nos ajuda nisso, Pai, nos fortalece. O Senhor já nos capacitou, nos ajuda para colocarmos toda essa capacitação que o Senhor já nos deu em prática. Nos ajuda, Senhor. É a Tua graça que nos ensina, como está escrito em Tito 2,12, é a Tua graça que nos ensina a viver de maneira santa, justa, reta. Então nos ajuda a colocarmos em prática essa vida maravilhosa que o Senhor já conquistou para nós. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.